O coração, o órgão mais importante do corpo humano, não requer visibilidade, tanto quanto Deus não reclama letreiros para que reconheçamos a sua grandiosidade. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E hoje, para a nossa reflexão, nós trouxemos uma situação que às vezes nós encontramos com muita frequência no mundo, que é aquela de desconhecermos as conexões, a importância que pequenas coisas se somam para construir algo maior. Pequenas coisinhas que vão se juntando e, em função dessa união, desse conjunto, geram algo maior. E por que refletir sobre isso é importante? A verdade é que muitas vezes na nossa vida, nós começamos a acreditar que desempenhamos um papel isolado e que esse papel ele só tem o valor de acordo com a visibilidade que ele alcança ou não. O que significa, por exemplo, que se alguém tem a posição de superioridade, de autoridade, essa pessoa às vezes acredita que ela é uma pessoa importante pela posição que ela ocupa, pela função que ela exerce, e ela se esquece de tantos elementos pequenos que se juntam para tornar possível aquela posição que ela ocupa, que faz parte, que tem o seu valor, mas que é uma parte no conjunto de todas as coisas. Do outro lado, no outro extremo, isso também acontece. Às vezes uma pessoa, por desempenhar uma tarefa simples, singela, aparentemente sem relevância, acaba desmerecendo, desqualificando aquilo que ela realiza. E como resultado, acaba não empregando toda a sua energia, toda a sua dedicação, toda a sua confiança, para que aquela atividade seja bem desempenhada. Muitas vezes cai até nos equívocos da revolta, da lamentação, do desânimo. E todas essas posições extremadas derivam de uma inconsciência em relação a uma lei da vida. Tudo se realiza em conjunto. Não é a visibilidade, a notoriedade que delimita a importância ou não de um determinado elemento. Vou dar um exemplo trivial, banal, mas que serve para a gente pensar um pouquinho. Por mais poderoso, poderosa que seja um ser humano, uma pessoa, ou por exercer um trabalho mais simples, singelo, os dois dependem igualmente do oxigênio que as plantas produzem. E as plantas não ficam ali cobrando o reconhecimento, exigindo que sejam notadas. Às vezes a gente até descuida um pouquinho delas em relação ao meio ambiente, mas o oxigênio que a gente respira, sem o qual a gente não conseguiria exercer nem um minuto direito de atividades, se o oxigênio não estiver disponível, ele é produzido por essa cooperação de plantas que vão se juntando. Ou seja, nós precisamos entender que qualquer que seja a atividade que nós estejamos desempenhando de maneira mais prolongada ou pontual, ela faz parte de um conjunto muito, muito maior. E, portanto, isso não a coloca numa posição de superioridade, de visibilidade, mas nem de inferioridade, nem de desprezo. Ela faz parte do conjunto. E por fazer parte de um conjunto grandioso, que é a experiência das nossas vidas, ela merece a nossa atenção, o nosso cuidado, o nosso respeito. Quando nós desenvolvemos esse tipo de consciência, o resultado é que, se estamos numa posição de comando, de liderança, vamos exercê-la com generosidade, sabendo da responsabilidade que temos em dar o exemplo, de orientar com clareza, de desenvolver a nossa capacidade de comunicar para que aquela atividade seja desempenhada e cumpra o seu papel na grande coletividade humana. E se a gente
desempenha uma tarefa que às vezes não é tão relevante ou que a gente pensa que não é importante, nós vamos, pelo contrário, fazer com carinho, com dedicação, entendendo que aquilo também faz parte. Eu me lembro de uma vez que eu conversava com um grande empresário e a gente falando sobre essa posição de liderança, de importância, e ele brincou comigo, falou: Saulo, depois de um certo tamanho da empresa, a gente vai deixando de ser importante. Eu falei: como assim? Eu falei: olha, se eu ficar uma semana sem aparecer na empresa, talvez algumas pessoas notem a minha ausência, mas a grande maioria dos funcionários sequer vai perceber que eu não pisei ali durante uma semana. Por outro lado, se aquela Nossa Senhora que faz o cafezinho ficar 2 dias sem ir na empresa, todo mundo vai perceber e vai sentir falta do trabalho que ela realiza. Por isso eu aprendi que o trabalho do porteiro, o trabalho de quem cuida da limpeza, o trabalho de quem atende o cliente, o meu trabalho são igualmente importantes para o conjunto. E essa é uma lição importante, para que nós possamos, de fato, desempenhar as tarefas que a vida nos confere, com a consciência de que, sejam quais forem, visíveis ou não pela opinião pública, elas são igualmente importantes, fazem parte do conjunto e merecem ser executadas com diligência, com zelo, com carinho. Assim, nós vamos estar cumprindo com a nossa parte, entendendo que progresso, desenvolvimento só se concretizam pela lei da cooperação, pelo trabalho em conjunto. E assim, nós vamos participar de realizações mais duradouras e benéficas para nós e para toda a humanidade. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão. O versículo está no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 24, e nos diz: Pai, quero que onde eu estou, lá estejam comigo os que me deste. E o comentário está no 4º volume da coleção O Evangelho por Emmanuel, que traz os comentários de Emmanuel a versículos do Evangelho de João. O título do comentário é Conjunto. No templo espírita cristão, é razoável anotar que todo trabalho é ação de conjunto. Cada companheiro é indicado a tarefa precisa, cada qual assume a feição de peça particular na engrenagem do serviço, sem cuja cooperação os mecanismos do bem não funcionam em harmonia. Indispensável apagar-nos pelo brilho da obra. Na aplicação da eletricidade, congregam-se implementos diversos, mas interessa, acima de tudo, a produção da força, e no aproveitamento da força, a grande usina é um espetáculo de grandeza, mas não desenvolve todo o concurso de que é suscetível sem a tomada simples. Necessário, assim, saibamos reconhecer por nós mesmos o que seja essencial a fazer pelo rendimento digno da atividade geral. Orientando ou colaborando em determinadas ocasiões, a realização mais importante que se nos pede é o esclarecimento temperado de gentileza ou a indicação paciente e clara da verdade ao ânimo do obreiro menos acordado na edificação espiritual. Noutros instantes, a obrigação mais valiosa que as circunstâncias nos solicitam é o entendimento com uma criança, a conversação fraterna com um doente, a limpeza de um móvel ou a condução de um fardo pequenino. Imprescindível, porém, desempenhar semelhantes incumbências sem derramar o ácido da queixa e sem azedar o sentimento na aversão sistemática. Irritar-se alguém no exercício das boas obras é o mesmo que rechear o pão com cinzas. Administrar amparando e obedecer efetuando o melhor. Em tudo compreender que o modo mais eficiente de pedir é trabalhar e que o processo mais justo de recomendar é fazer. Mas trabalhar e fazer sem tristeza e sem revolta, entendendo que benfeitorias e providências são recursos preciosos para nós mesmos. Em todas as empresas do bem, somos complementos naturais uns dos outros. O universo
é sustentado na base da equipe. Uma constelação é família de sóis. Um átomo é agregado de partículas. Nenhum de nós procure destaque injustificável. Na direção ou na subalternidade, baste-nos o privilégio de cumprir o dever que a vida nos assinala, discernindo e elucidando, mas auxiliando e amando sempre. O coração, motor da vida orgânica, trabalha oculto, e Deus, que é para nós o anônimo divino, palpita em cada ser sem jamais individualizar-se na luz do bem. Uma página extraordinária de Emmanuel, nos ajudando a entender essa conexão, a importância da cooperação. E isso nos leva ao desafio de hoje. Vamos realizar as tarefas que a vida nos pediu, sejam quais forem, com essa consciência do conjunto, de que qualquer que seja a característica da tarefa, pode ser uma mais elaborada, mais simples, de maior, menor visibilidade, que ela faz parte de um grande conjunto, para que nós possamos exercer essa atividade com alegria, com bom ânimo. Desafio de hoje, vamos exercer as atividades que a vida nos apresenta com alegria e bom ânimo, porque elas fazem parte do grande conjunto, da grande obra da humanidade. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!